estou aqui presente para um debate que realizo há 21 anos. Esta questão é uma questão porque me bato há 21 anos na região autónoma dos Açores. E o que vos quero dizer é que quando comecei a lecionar nos Açores, no ano letivo 95-96, apercebi-me de que os alunos dos Açores, os açorianos, aos alunos açorianos, não lhes era ensinada a história, a geografia e a cultura da sua terra. E eu achei um facto, achei algo pouco natural que a autonomia dos Açores e os sucessivos governos não tivessem acautelado esta questão, que é uma questão identitária absolutamente fundamental. Mas vejam, eu trouxe aqui um manual do 9º ano. Depois de 20 anos de combate por esta causa, para que se ensine a história, a geografia e a cultura dos Açores, verifiquem o seguinte. Eu trago aqui, não é um manual qualquer, é o manual que é mais utilizado em Portugal. O manual do 9º ano da Porto Editora. E vou dar-vos aqui alguns exemplos, que é o seguinte. Tentei encontrar aqui referências aos Açores. Tentei aqui encontrar referências à aprendizagem da história dos Açores. Bem, vou abrir aqui já, portanto, nas primeiras 66 páginas, nenhuma única referência. A seguir, eles analisam aqui o final do século XIX e pensei, bom, aqui vamos ter aqui, com certeza, uma referência à primeira autonomia dos Açores, de 1895. Se calhar vamos encontrar. Não encontrei. Não encontrei, também não fazem referência aos Açores. Depois, fomos até um período pouco feliz da história de Portugal, a implantação da República. Bem, mas apesar de ser um momento pouco feliz, podia ter aqui uma referência aos Açores, já que, por exemplo, o primeiro Presidente da República, Manuel da Arriaga, é açoriano. Mas também nem o Manuel da Arriaga aparece referenciado nos manuais de história. Porque eu pensei que aparecesse o açoriano Manuel da Arriaga, mas não, nem açoriano, nem Manuel da Arriaga. Não aparece nenhuma referência. Pensei, bom, vamos continuar aqui a procurar, deve existir qualquer coisa. Por exemplo, aqui na Segunda Guerra Mundial, em que as bases das Lajes, como bem se sabe, o regime, o Estado Novo, trocou a presença norte-americana na base das Lajes por facto de se vir a devolver a colónia de Timor. Como sabe, esta troca foi absolutamente fundamental, foi a condição colocada pelo regime para facilitar a utilização da base das Lajes. Foi que, por sua vez, os norte-americanos facilitassem que a colónia de Timor fosse devolvida a Portugal, ao Império Colonial Português. Também não tenho nenhuma referência a estes factos e à importância da base das Lajes. Pensei que aqui, durante as guerras entre os árabes e os israelitas, a base das Lajes também fosse referenciada. Bom, também não aparece referenciada, e já vou na página 118. Entretanto, até sei, mais um episódio lamentável da nossa história, a Cimeira da Base das Lajes, que em princípio seria para conter o terrorismo e que teve exatamente o efeito contrário, foi aumentar os atos terroristas, também aparecesse aqui referenciada nos tempos mais recentes, mas nem a Cimeira da Base das Lajes é aqui referenciada. É porque os Açores não podem ser referenciados nos manuais escolares portugueses. E então tenho aqui uma simples referência, a única que encontrei, foi a criação das regiões autónomas, que merece 3 linhas no manual do 9º ano, que é o mais utilizado também nas escolas dos Açores. E aparece aqui uma referência, aliás, muito desatualizada, que diz assim: regiões autónomas têm a Assembleia Regional, tem o Governo Regional e depois diz aqui, tem o Ministro da República. O Ministro da República, de acordo com o manual, representa a soberania da nação. O Ministro da República. Muito atualizado. Portanto, meus senhores, tal como a Assembleia Legislativa Regional. Ou seja, 2 erros num gráficozinho com 3 entradas. A questão é esta. Eu acabo de provar que os alunos não aprendem História, Geografia e Cultura dos Açores. Não posso aqui, evidentemente, apresentar o outro conjunto de provas. Mas o nosso Estatuto Político-Administrativo afirma que a autonomia dos Açores
não se deve a um determinismo geográfico, também se deve a uma identidade histórica. Eu vou aqui ler o que é que diz o nosso preâmbulo. Diz o seguinte: reconhecendo as históricas aspirações autonomistas do povo açoriano, históricas que não ensinamos, obviamente, que não se ensinam, que há mais de um século iniciou a luta pela conquista do direito à livre administração dos Açores pelos açorianos, honrando a memória dos primeiros autonomistas. Não sei como, porque não se ensina e não se transmite quem é que foram os primeiros autonomistas, que afirmaram a identidade açoriana e a unidade do seu povo, homenageando o ingente combate todos quantos, sucedendo-lhes no tempo, mantiverem e mantêm vivo o ideal autonomista, afirmando-se herdeiros que aqueles que historicamente resistiram ao isolamento ou abandono às intempéries. Também não vejo como, porque esta história não se conta. Bem, meus senhores, esta luta de 21 anos, enquanto professor, enquanto membro do Conselho Executivo, que participava nas reuniões dos Conselhos Executivos das escolas todas, e depois agora como deputado há 8 anos, teve um resultado concreto, que foi a aprovação de uma alteração à proposta de orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2014. Como se sabe, o PPM realizou uma negociação com o Governo Regional e nós cumprimos a nossa parte. Se o programa contemplasse um conjunto de medidas, entre as quais esta, nós votaríamos a favor do plano. E bem, nós cumprimos a nossa palavra, como cumprimos sempre. Votámos a favor do plano. E qual foi a proposta que foi aqui votada? Aliás, por unanimidade. Porque votou o Partido Socialista, mas também votou o Partido Comunista, mas também votou o Bloco de Esquerda, também votou o CDS e também votou o PSD favoravelmente. Esta proposta foi votada unanimemente por esta Câmara. E a proposta dizia o seguinte: com o objetivo de promover a realização de aprendizagens e a aquisição de competências que permitam a plena percepção e conhecimento das especificidades histórica, geográfica, económica, social, cultural e político-administrativa da região autónoma dos Açores, será adicionada às matrizes curriculares. Vejam bem, isto é muito preciso. Não é como dizia o Sr. Deputado Berto Messias num programa de rádio: não, eu votei princípios. Não. Votou isto que eu vou ler. Será adicionada às matrizes curriculares dos segundos e terceiros ciclos do ensino básico, a partir do ano letivo 2014-2015, a disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores. A disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores. Foi isto que foi votado. Foi isto que foi votado. E foi isto que não foi cumprido. Meus senhores, a proposta que apresenta esta Câmara significa a materialização deste compromisso que foi votado unanimemente por esta Câmara. Eu não podia deixar de fazer, de acordo com a minha consciência, mas sobretudo porque eu tenho defendido e tenho a certeza absoluta que estou a lutar por um ideal justo e que estou a lutar por uma causa justa, que é transmitir aos alunos dos Açores a sua identidade com orgulho, transmitindo-lhe todas as dificuldades que nós ultrapassamos, transmitindo-lhe também todo o potencial que têm os Açores no âmbito do país. E por isso, meus senhores, o que eu aqui faço é um compromisso de honra, que eu cumpro, onde outros não cumpriram.